nosso convidado, que hoje é muito especial. Nós estamos aqui na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, nessa sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025, para mais um seminário do Lapsus, que esse ano tem por tema Outras Curas. E nós temos a honra e o prazer de receber hoje, e o privilégio, na verdade. Eu estava falando para o Christian, não é um convite entre outros que estão acompanhando o seminário, entendem perfeitamente, não é, a importância da contribuição do Christian para o tema que a gente está discutindo esse ano. O nosso tema desse ano, isso aqui é o seminário de psicopatologia do sujeito, que ocorre no interior da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e que tem por objetivo redefinir o campo, não apenas da psicopatologia, mas da patologia em geral, em novos termos. Não os termos tradicionais, né, em que se vai focar a doença ou transtorno, e que todos os critérios, tanto de abordagem quanto de concepção de tratamento, coloca em primeiro lugar o que a gente identifica quando a gente faz uma diagnóstica, como o Christian gosta de destacar bem, né, utiliza uma diagnóstica que coloca a noção de doença, de patologia no sentido médico, de transtorno, como foco e que usa como critérios de sucesso terapêutico a melhora nesse ponto. A nossa proposta é redefinir todo o campo da patologia, ou seja, não apenas do campo psi, mas do campo da patologia em geral, das clínicas em geral, das clínicas não apenas psicanalítica ou de saúde mental, de psiquiatria, mas em geral, a partir daquilo que constitui impasse, que constitui inviabilidade para aquele sujeito se realizar como sujeito de desejo no interior do laço social, ou num debate com o laço social. Então, isso redefine tanto o campo da patologia, quanto o campo da direção e os objetivos do tratamento. Então, Christian, a gente vem já há alguns anos trabalhando sobre isso, nós já tivemos anos que nós nos dedicamos à questão epistemológica, à questão da ética, né? E nesse ano nós estamos nos colocando como questão o que acontece com a noção de patologia, a nossa concepção de tratamento, quando a gente desloca a cosmovisão no interior da qual nós estamos acostumados a operar, para lê-la a partir de outros pontos de vista, a partir de outras perspectivas. E o que surge de novo, o que surge como criativo, como possibilidade de resolver os nossos problemas, né? Nós estamos, por exemplo, né, num momento terrível, né, da nossa cultura brasileira. A gente normalizou, por exemplo, que massacres sejam operações de Estado dignas, né? E muito isso acontece, como aconteceu nessa tragédia do Rio de Janeiro, há alguns dias, quando a gente tem concepções que circulam socialmente do tipo: nós estamos em guerra, essa guerra se dá com agentes que são maléficos, que estão situados na periferia daquilo que seria o jeito certo, o jeito bom de se viver, que em geral constitui, né, se refere a um grupo de pessoas colocadas em posição periférica, em geral negros, em geral pobres, né, e que uma operação do Estado, de polícia, pode massacrar 120 pessoas, porque nós estamos em guerra. Essa guerra, essa metáfora, essa ancoragem de que a guerra contra o mal, contra os bandidos, contra os criminosos, justifica qualquer coisa. Se a gente coloca mais no nosso plano dos nossos problemas da clínica cotidiana, eu me lembro, por exemplo, eu tive o privilégio de, quando eu fazia meu doutorado em Paris, acompanhar os seminários do Francisco Varela. E o Varela, um biólogo, um dos maiores biólogos do século, e ele se ocupava na época da imunologia. Ele dizia assim: olha, eu estou trazendo o exemplo da imunologia, que também operava com metáforas bélicas, metáforas de guerra.
Enquanto nós estávamos acostumados a pensar certos problemas no interior de uma cosmovisão, no interior de uma visão de um espaço mental, em que nós vimos uma luta, né? Tudo é luta, tudo é guerra, como é que eu me defendo, como é que eu ataco, como é que eu vou ter que fazer resistências. Eu coloco problemas, testo hipóteses no interior dessa visão das coisas, que ela é mais ou menos cega, mas ela funciona como um operador mental. E ele dizia assim, todo ganho que ele conseguiu trazer, ou que foi possível se trazer para os problemas da imunologia, quando a imunologia entra em debate, por exemplo, com áreas da psicanálise, né? Uma psicanálise americana, uma psicologia do ego, mas que permitiu parar de se pensar unicamente a partir de metáforas bélicas e pensar o que é o eu, o que é não eu. Como é que eu me reconheço, como é que eu paro de me reconhecer? Qual é o campo do outro? Como é que circula o eu e o outro? Quando a gente coloca esses novos problemas, essas novas maneiras de ver, a gente reconfigura todo o campo e reconfigura a possibilidade de conhecer e de interferir no campo. Então, Christian, então não é por acaso que você está aqui. Não é? O Christian, eu vou poupar vocês de chover molhado, todo mundo conhece o Christian Dunker, um dos psicanalistas mais importantes, não só atualmente, um dos psicanalistas mais importantes da história da psicanálise no Brasil. Mário, um autor de uma... Morrer antes, né? A câmera está voltada Não, é para a algo que está sala. em curso. Nós não A estamos história é um vendo carro você. alegre, né? Nós não estamos vendo você Mas... nem o Dunker. Não estão vendo. Oi, Alan, o que aconteceu? Nós não estamos vendo nem você nem o Dunker, porque a câmera Só está um pouquinho, pessoal. voltada para a sala. Só um pouquinho. Fala de novo, Alan. Você não está visível para nós aqui na Então tela. Mais perto do... Alan, é só você reconfigurar no Meet qual tela você quer ver, tá aparecendo. Tem duas câmeras, pessoal. Uma delas está E é mostrando... um problema de perspectiva, né? De como a posição e a distância determinam a imagem. A gente está ouvindo só a sua voz. Tem duas câmeras, do Oscar Não ajudou. Cardoso. Uma no Dunker e no Mário e outra na plateia. Tem duas. E agora, vocês estão vendo já? Não. Alan, Se a gente for para frente, talvez ajude. você que não Sim, tá tem vendo. duas. Não dá para ver, não. Não dá para ver, não. Clica Uma outra onde? sala, porque se tivesse muita gente, a gente coloca, porque a gente teve muitas... Não dá para ver, não. Não dá, não. Dá sim. Gente, é porque Dá o para quem microfone sabe tá mudar a numa configuração. tá Quem não numa está sabendo ponta mudar a e a configuração câmera não está tá em conseguindo. Como é que tá agora aí? Agora sumiu. Vocês precisam procurar Oscar Cardoso e fixar a Pessoal, imagem. procurem nos nomes dos componentes do grupo Oscar Cardoso. Tem dois com Oscar Cardoso. Aí põe para fixar a tela. Vou falar aqui que aparece o Oscar Cardoso aí. Oi, pessoal, vocês estão vendo aí? Agora Isso. deve aparecer o Oscar Cardoso para vocês. Não. Uma é uma imagem nas costas deles, a outra na frente. Aí fixa a que está na frente. Bom, eu vou propor para vocês que isso é um problema técnico que dá para a gente ir resolvendo, mas eu vou terminar só a minha apresentação para não me alongar demais. Então, para dizer, Cristian, estou muito feliz que eu estou vindo aqui. Você vê que é uma coisa realmente importante para nós. Eu vou poupar vocês de a representação do Christian, né? O Christian, né, é uma pessoa extremamente conhecida, faz parte, né, dos debates da psicanálise e da psicopatologia no Brasil o tempo todo. Só vou relembrar um ou dois tópicos, que ele é professor titular, né, do Instituto de Psicologia da USP, que ele coordena o LATESFIP, né, o Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. Ele é psicanalista, ele é analista membro do Fórum do Campo Lacaniano,
Ele é doutor e livre-docente pela USP e com pós-doutorado na Manchester Metropolitan University. YouTuber, né, no canal falando nisso, né? E articulista do Wall Tilt, autor de inúmeros livros, né? Inclusive o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, do qual nós vamos falar, recebeu o prêmio Jabuti. Aliás, eu queria também aproveitar para dar os parabéns para Vera Iaconelli. Vera, querida. Oi, Vera, você está por aí? Adoro perder para você, Vera. Obrigada. Que honra Vera. ganhar, hein? Que honra ganhar de você, Cris. Olha lá, uma mulher. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Parabéns, Vera. Parabéns, Estamos muito felizes por você, muito orgulhosos e um prêmio muito merecido. E olha, com o Christian concorrendo, né? Muito bem. Então, gente, eu só queria dizer mais uma última palavra a respeito do livro que ganhou do Christian, que venceu o prêmio Jabuti, que é o livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Né? Nós vamos discutir esse livro da próxima vez, na semana que vem. Nós não temos convidados, vamos retomar, porque nesse livro, o Christian, já há 10 anos, já havia colocado a questão do perspectivismo ameríndio como uma interlocução para questões fundamentais da psicanálise. Ele vai retomar toda a questão do totemismo, vai pensar a relação da psicose com a neurose, uma série de questões centrais para a gente entender a patologia e a psicopatologia, deslocando o eixo tradicional da nossa visão freudiana, totêmica, a partir desse debate. Nós vamos discutir isso em detalhes da última vez. Então, pessoal, eu só vou, antes de passar a última coisa, eu vou pedir para a Paula, porque os que estão presentes aqui, que estão online, vão estar privados de comprar o livro do Christian e receber o autógrafo dele no final. Mas os que estão online poderão comprar o livro com desconto. E a Paula, a quem a gente deve muito da organização do encontro de hoje, com o pé quebrado e tudo, né? Com o pé quebrado e tudo. Então ela vai rapidamente explicar para quem está em casa. Ó, toma aqui, Paula. Oi, gente, tudo bom? Vamos lá. Quem tiver amigo para poder pegar o livro depois, recomendo fortemente comprar aqui, porque vem com o autógrafo do autor, né? E aí é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, a gente conseguiu, com as editoras, não só do livro que a gente está vendendo, está falando sobre ele hoje, mas também sobre outros livros do autor que são do Christian, que são super famosos, premiados, enfim, né? Até difícil de falar, com um desconto bem interessante. Então, o Gustavo está botando agora no Lapsus, no link no chat, pode ser Gol. Então, vamos lá. Os livros da editora Zargoni, Porque Lacan, estão com 30% de desconto. Além deles, também tem o Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que a gente falou hoje, o Lacan e a Democracia pela Boitempo, também estão com um desconto de 15%, com cupom Dunker, em Caps Lock, até dia 10 de novembro. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Aqui tem outros, né? Mas entre em contato. Quem tiver contato com quem estiver indo para São Paulo, ou aqui de Campinas, mas que não pôde vir por conta da chuva, eu desejo um excelente encontro para a gente. Já estou bem animada. Obrigada. Muito obrigado, Paulo. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Christian, que vai nos falar sobre a incidência do perspectivismo ameríndio e as interlocuções que ele propõe para a psicanálise. Nós vamos falar do perspectivismo ameríndio, do perspectivismo amazônico, e é por isso que eu vim todo Verdão hoje. Ah, não, é por outro motivo. Mais nobre. 4-0 Verdão ontem. Christian, obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, Mário. É um prazer estar contigo. Você participou das primeiras bancas dos meus alunos lá, São Marcos, aí nos anos 90. Né? É uma dívida eterna, né?
porque naquele momento que a gente está começando, os primeiros alunos e tal, o Mário já era uma pessoa assim muito conhecida, destacada, né, uma liderança mesmo nacional, e ele se dignou, né, a vir de Campinas, né, para fazer as defesas e começar um debate que tem agora 30 anos, não sei, de conversa, e de fato um prazer estar contigo nessa jornada, né? Tudo que você fez aí pela psicanálise, pela medicina, pela psiquiatria, teus trabalhos recentes, mais antigos, né? Eu queria te parabenizar, sim, né? Uma honra estar contigo aí nesse seu trajeto, né? Eu queria trazer assim uma sequência de tópicos, né, sobre as relações entre psicanálise e o perspectivismo ameríndio, apresentando assim como essa teoria, né, foi me interessando cada vez mais, e ela foi se mostrando cada vez mais assim potente, interessante e heurística, né? Ou seja, capaz de levantar problemas, não só de trazer soluções. Né? E eu começaria dizendo assim que lá atrás, né, a gente tinha o início dessa conversa é uma tese que me parece muito importante para redefinir o campo do patológico, pelo menos em psicanálise, uma tese desenvolvida pelo Lacan nos anos 50, que diz o seguinte: olha, a neurose não é exatamente uma doença, né? E ela também não é simplesmente uma questão assim de perda da realidade ou de fratura de sentido. Né? A neurose, define ele, é um mito individual. Né? Me parece uma definição potente e muito simples, né? Inclusive de você passar para as pessoas. Dizer, olha, imagina um mito. O mito, em tese, é uma estrutura de linguagem, é uma estrutura coletiva, é uma estrutura social e é uma estrutura oral. Né? É a forma como muitos povos transmitem, replicam, reinventam suas culturas. Né? Uma forma, vamos dizer assim, que vai se transformando no tempo e, ao mesmo tempo, permanecendo igual a si mesma. Né? Porque isso é uma propriedade da oralidade, diferente da escrita. Então, essa definição, ela aponta para isso, ela resgata isso, mas ela também interpola um incidente histórico, né? Que é o fato de que é um mito, mas é um mito individual. Mitos são coletivos. Né? A hora que os mitos se individualizam, elas perdem uma parte da sua função social, de vinculação, de troca, né? Sua função simbólica. E eles também acabam se tornando mais opacos para aquele que o vive. Né? Essa é uma definição muito, muito interessante, porque captura um processo histórico que a gente associa com a modernidade. Né? A modernidade, aí, a partir do século XVI, ela vai impondo um conjunto de formas de produzir, de consumir, formas de produzir, inclusive, subjetividades, fortemente marcado por esse grande valor que é o indivíduo. Né? Então, o mito individual combina com a ideia de que a forma neurose de sofrer, ela tem uma datação. Né? Ela vai se consagrando a partir da modernidade e vai piorando, vamos dizer assim, vai se transformando em relação com os processos que são internos a isso. Né? Ou seja, junto com essa ideia, vem uma ideia paralela de que, portanto, a psicanálise se torna possível a partir desse acontecimento que, do ponto de vista epistemológico, está associado com a invenção do que a gente chama de sujeito, né? Sujeito cartesiano, sujeito em Bacon, sujeito do conhecimento, essa transformação epistemológica, ela não estava presente lá nos gregos, ainda que a gente consiga buscar formas éticas que prepararam isso. Né? O sujeito é uma invenção moderna. Então, o mito individual é uma forma moderna de sofrer. Né? Sofrer individualmente. E sofrer, né, produzindo afetos que vão, assim, tornar aquilo fonte de culpa, fonte de vergonha, fonte de ódio, fonte de segregação, fonte de estigmatização, fonte de silenciamento, se a gente lê o Foucault, fonte de invisibilidade.
todos esses traços que a gente associa com a loucura, com o patológico, eles têm que ver com esse processo, né? Esse processo de individualização e de, vamos dizer assim, uma individualização que não foi bem sucedida, né? Que não aconteceu como devia. E aí a gente tem, portanto, né, o que o Freud acaba descrevendo com os processos de recalque, os processos de negação do desejo, os processos de bloqueio do reconhecimento de si, do reconhecimento da relação com o outro. Então, essa ideia estava presente lá no Lacan dos anos 50, né? Ela é seminal, ela começa, né, os trabalhos do Lacan apontando para a importância da linguagem, mas essa não é uma ideia do Lacan. Essa é uma ideia que aparece no Lévi-Strauss, um antropólogo, né? E um antropólogo que trabalhava com Lacan, né? Um antropólogo que introduz o Lacan ao Jacobson, à linguística, à ideia de que a gente pode pensar o inconsciente como uma forma social, não só como, vamos dizer assim, um atributo, né? Um lugar psíquico do sujeito pensado como um indivíduo, né? Bom, estudando esse processo de como, então, Lacan e Lévi-Strauss inventaram essa ideia juntos, inventaram uma outra ideia de suma importância, né, para fazer essa interpretação, que é a seguinte, a ideia que aparece lá no Lévi-Strauss. Olha, o que são os psicanalistas? Né? Os psicanalistas são xamãs modernos. Né? Nós temos uma descendência. E aqueles que cuidam do sofrimento humano, eles têm uma descendência, somos os xamãs. Só que nessa virada para o mito individual, o xamanismo também se transformou. Né? A função que o corpo tinha para o xamã mudou, a função das palavras mudou, a relação entre mito e algo que o Lacan não pensou muito bem em princípio, que é o fato de que o mito pode ser formalizado como um discurso, né? Como uma história. Essa Techai agora, filha? Quando o mito ele é escrito, ele vira mitologia. Né? E aí fica ainda mais fácil da gente associar o mito, né, com uma história. Né? Bom, mas se você for olhar para a função social do mito nas sociedades originárias, né, ou nos povos, né, originários, o mito nunca está boiando no ar. O mito sempre vem com o rito. Ou seja, vem com a dança, vem com a música, vem com os artefatos, ele é enunciado, ele é transmitido num contexto que envolve forte corporeidade. Tá? Então, quando Lacan diz a neurose é um mito individual, fica faltando, e a conexão com o rito? Né? O que acontece com os ritos na modernidade? A gente sabe o que acontece com o mito. Né? Bom, o Lévi-Strauss ele traz uma outra coisa muito importante para a psicanálise e para o Lacan, que é a ideia de formalização. Todo mundo, quando olha para o Lacan, tem as topologias, as matemáticas, as lógicas. De onde veio isso? Veio do Lévi-Strauss. Né? Porque o Lévi-Strauss ele tinha um problema ali num texto chamado Estruturas Elementares de Parentesco, que era como que a gente entende formas de parentesco que não são como as nossas. Né? Do tipo, pode casar com a mãe, não pode casar com a tia, pode casar com o pai, não pode casar com o primo cruzado. Enfim, tem muitas formas de parentesco, né, que a gente desconhece porque acha que a nossa é a única. Né? Isso faz parte da modernidade ocidental, né? Impor e pensar, né, a estrutura do simbólico a partir dessa condição histórica. Que é a família tradicional, por exemplo, a família tal como a gente a entende. Né? Para os povos, por exemplo, da Amazônia, essa família é muito estranha, porque ela é muito pequena, ela não inclui a parentela, ela não inclui a função, muito bem, né, a função dos potenciais cunhados. Ela não inclui, por exemplo, os capturados, os cativos, aqueles que você aprisiona numa guerra, e que você não sabe, em princípio, se eles são aliados ou inimigos. Porque eles são cativos, eles estão assim, entre nós, mas eles não são exatamente nós, mas eles podem se tornar nós. Ou seja, tem uma série de figuras que assim estão nessa margem, né, entre a família e o que a gente chamaria de sociedade.
Né? Para estudar essas formas diferentes, o Lévi-Strauss chama uma equipe de matemáticos, né, do grupo de Bourbaki. Ele diz, olha, como é que eu faço para entender a estrutura elementar dos Hadj que vivem no norte da Austrália? Você vai precisar de fórmulas matemáticas. Né? E daí eles propõem algumas fórmulas matemáticas e até que ele chega numa coisa chamada fórmula canônica do mito, tá? Que seria um jeito de escrever o mito. E que o Lacan acha sensacional, porque assim a gente consegue ver quais são as invariáveis lógicas que definem o mito. O que tem que ter numa história para que ela seja de fato um mito. E é uma fórmula, né, escrita, aparece lá num texto do Lévi-Strauss, chamado Estrutura dos Mitos, né, onde você tem duas funções. Né? A primeira é a supervalorização de quem somos nós, a segunda é a desvalorização de quem somos nós, a terceira é quem é o outro do nós e do eles. Né? Muito interessante. Né? Quem que é? Temos os humanos brigam entre si. E quem é que é o outro dos humanos? São os monstros ctônicos. É a esfinge, a Piton, são os monstros que vêm debaixo da terra porque eles não têm família. Por isso Édipo mata a esfinge quando vai entrar em Tebas. Ele está dizendo assim, são os humanos, não é a minha família, não é a minha clã, não é o meu povo, são os humanos contra os demônios, né? Os humanos contra os inumanos. Né? E o terceiro elemento da fórmula é um elemento muito enigmático, né? Porque ele diz assim, é uma inversão entre aquilo que devia ser uma função e é tomado como termo. E aquilo que é um termo e é elevado à condição de função. Ou seja, uma perturbação da função lógica de um dos elementos que compõe o mito. Né? Esse quarto termo do mito, ele ficou assim, de onde o Lévi-Strauss tirou essa ideia? Né? Isso veio dos matemáticos, mas por que o quarto termo, né, da equação do mito, ela é um nome que alude a uma marca corporal. Édipo tinha um problema no tornozelo, Laio tinha um problema de fala, né, lalação, ele é gago, o Labdaco tinha um problema ele mancava, ou seja, todos aqueles que vêm dessa linhagem, desse mito, têm uma marca no corpo. Né? E ninguém entendeu de onde estava vindo aquilo. Né? Uma tese, vamos dizer assim, muito que contrariava os outros termos, né, da equação. Mais ou menos 40 anos depois, alguém escreve uma carta, né, para o Lévi-Strauss dizendo de onde vem essa ideia, né, uma rana, e o Lévi-Strauss diz, essa ideia veio dos Bororo, indígenas brasileiros, onde ele esteve na década de 30, ajudou a fundar a USP, foi visitar, né, povos originários do Brasil e encontrou essa mesma questão, o corpo e a marca. Eu falei, quando eu estive lá, eu achei que isso aqui tinha que ver com a estrutura do mito e joguei ali. E todo mundo ficou assim, quer dizer, o que um mito brasileiro, ameríndio, tem que ver com o mito grego, helênico, nascido entre os dóricos e jônicos do século X a.C.? Eu falei, não importa. Esse quarto termo é onde a história se combina com a estrutura. É onde a história, né, mexe com a estrutura. É onde o mito se coliga com o rito. É onde a linguagem se toca no corpo. E essa ideia, ela foi, vamos dizer assim, se desenvolvendo, foi um dos pontos, né, que o perspectivismo ameríndio vai levar em conta. Vai dizer, olha, aqui tem uma certa limitação da noção de estrutura. Né? E esse problema da limitação da noção de estrutura, tal qual pensada pelo Lévi-Strauss, ele se combinou com um problema que a gente estava tratando dentro da psicanálise na passagem do Freud para o Lacan. Né? Porque para o Freud, todos os conceitos, eles são realmente conceitos na medida que você consegue apresentá-los de 3 pontos de vista. Ou seja, 3 perspectivas, introduzindo aqui o conceito. Né? O ponto de vista, né, tópico, ou seja, os lugares psíquicos, inconsciente, pré-consciente, id, ego, superego. Olhar para a subjetividade do ponto de vista da sua geografia. Lacan pega isso e diz, opa, isso é a topologia. Né?
A gente precisa desenvolver isso aqui, porque isso aqui é um método importante, um método compatível com o método estrutural. Legal. Segundo lugar, a gente tem que olhar para os conceitos da psicanálise do ponto de vista da perspectiva dinâmica. O ponto de vista dinâmico é o que o Hegel chama, né, de contradição dialética. Então, a gente tem que mobilizar o método ou a perspectiva dialética para entender os conceitos psicanalíticos. Só que o Freud tem uma terceira perspectiva, que ele chama de econômica, que é o ponto de vista quantitativo. Olhar para os conceitos, para a experiência, para os sintomas, para o sofrimento, do ponto de vista da sua intensidade. E aí o Lacan diz assim, não, essa não vai dar. Essa não vai dar porque isso é um compromisso de uma atitude epistemológica incompatível com o estruturalismo e com a dialética, né? Que é o naturalismo. Né? O naturalismo olha, né, para processos usando noções, né, como força, intensidade, quantidade, métricas. Né? Vejam onde isso vai dar, né? Quer dizer, como é que você faz mensuração de processos psicanalíticos, eficácia, eficiência, etc. Bom, isso tudo está no mesmo balaio epistemológico. E o Lacan diz, olha, não precisamos disso, né? Pelo menos no começo. E aí, passa-se um tempo, ele introduz uma noção que faz assim um imediato sucesso na psicanálise. Né? Por quê? Porque parece, né, incorporar modificadamente essa exigência, que é a noção de gozo. Né? Então, o gozo do sintoma, o prazer, que é a satisfação inconsciente que o sujeito tem no seu sintoma. As pessoas amam seus sintomas mais do que a si mesmas. Existe, portanto, uma espécie de economia libidinal baseada em forças e intensidades que a gente pode encontrar no Lacan com essa noção de gozo. Né? Tem muitos autores que dizem isso virou uma coqueluche, isso agora é panaceia, porque tudo que a gente vai ler, né, das transformações sociais históricas, a gente mobiliza a ideia de gozo como uma ideia meio tampão. Porque de fato é um conceito difícil, de fato é um conceito que não é intuitivo, mas ele pode ser. Né? Todo mundo que você fala a palavra gozo tem a sua versão a respeito, né? Tem o seu entendimento na matéria. Né? Mas, no fundo, fazendo uma simplificação, a noção de gozo ela é uma noção intrassubjetiva. Tá? Ou seja, é o prazer que eu obtenho ao calcular ou interpretar o prazer que o outro tem comigo. Foi bom para você? Ou seja, para definir assim, o meu prazer, né? Como ele é afetado, como ele é intensificado, ele é transformado pela leitura que eu faço do outro lendo a minha satisfação. Né? Se ele diz, não, foi uma droga, a minha muda. Não, foi super, o maioral, né? O 4-0 da minha vida. Você fala, ups, né? Aquilo que era um prazer do nível X, era X mais 4. Né? Essa intersubjetivação do gozo, ela ela leva a um novo problema teórico, que é o seguinte: a gente está acostumado a pensar que tudo que é reflexivo é simétrico ou é recíproco. Né? Ou seja, se foi bom para você, foi bom para mim. Não. Né? Ou seja, o gozo é uma experiência, vamos dizer assim, intersubjetiva, não tem que ver com o sistema límbico, dopamina ou serotonina, a não ser que você pense que esses sistemas são também intersubjetivos. Né? Essa intersubjetivação, ela vamos dizer assim, com o outro, ela é reflexiva, mas ela não é recíproca. Né? E temos um problema que nos leva à fórmula canônica do mito. Né? Esse quarto termo, que o Lévi-Strauss disse, olha, esse quarto termo, ele é uma torção. Ele é uma torção entre reflexividade e simetria ou reciprocidade. Ela é uma torção que topologicamente, ela tem uma representação, chama-se a banda de Moebius. Não foi invenção do Lacan, foi do Lévi-Strauss. Né? A banda de Moebius inverte função e termo. Então, esse quarto termo é a banda de Moebius. Ok, estamos aqui na mesma pista.
Só que aí remanesce essa questão, né, de que temos, então, um compromisso, a gente na psicanálise, interpretando a neurose como um mito, com a ideia de mito do Lévi-Strauss. Né? E essa ideia de mito do Lévi-Strauss, muito interessantemente, provém também da leitura que o Lévi-Strauss fez do Freud, do livro do Freud chamado Totem e Tabu. Ele olha para o Totem e Tabu e ele diz, olha, o Freud se apoiou numa antropologia ali da época, Darwin, Atkinson, Robertson Smith, que pensava a exogamia, que pensava o incesto de uma maneira equivocada. Mas o problema que o Freud colocou, que ele viu, é um problema relevante, porque isso remete a gente a entender processos de exogamia. Por que a gente tem que casar fora do nós? E daí que ele vai estudar as estruturas de parentesco. Ou seja, o Lévi-Strauss renova uma antropologia que já estava na psicanálise. Que não é originária da psicanálise, mas já estava no Freud. Né? Totem e Tabu. Só que ele vai dizer assim, não, esse negócio do Totem e Tabu funciona de outro jeito. Porque existe um outro inconsciente, que não é o freudiano, é o inconsciente antropológico. Né? Esse inconsciente antropológico ele não tem sujeito. Né? Ele é um pensamento que se pensa a si mesmo e ele cria materialidades mais materiais do que o próprio pensamento, mas ele não tem sujeito. Por quê? Porque seria impossível você imaginar uma posição dentro do sistema que consiga representar perfeitamente o próprio sistema. Porque aquela posição está condicionada pelo lugar em que o indivíduo, em que o sujeito, né, está olhando para o mundo, a sua cosmovisão. Lacan pega essa ideia e diz, perfeito, Lévi-Strauss, já que é impossível, eu vou dizer que o impossível é o real. E o real vai aparecer ali na figura do sujeito e na figura, mais tarde, do objeto A. Ok. Então, ele está simetrizando a antropologia estrutural com o método psicanalítico. O preço para isso é essa exclusão da dimensão assim intensiva. Tá? Bom, isso tem uma consequência para nossa problemática aqui em termos de diagnóstico. Né? Por quê? Porque, no fundo, o Lacan está comprando uma antropologia totemista. Como ele mesmo diz. Né? Totem e Tabu. Totem e Tabu é a versão antropológica do complexo de Édipo. Né? Totem e Tabu é, vamos dizer assim, uma concepção, uma forma, uma visão de mundo, uma antropologia que vai, no fundo, colocar no centro o pai. Né? O pai morto, o pai assassinado, o sacrifício, o banquete totêmico, ou seja, tudo uma narrativa, um mito, lá que vai dizer, o único mito moderno, Totem e Tabu. É um mito, mas um mito que coloca, né, o nome do pai e a inscrição do falo no campo do outro como a, vamos dizer assim, encruzilhada estrutural. Então, tem inscrição no nome do pai, neurose. Não tem inscrição no nome do pai, volta no real, psicose. Tem inscrição no nome do pai, mas não tem, vamos dizer assim, castração, tem da castração você resolve diferentemente a privação, então temos a perversão. Olha aí, tem uma nova diagnóstica surgida dessa concepção. Né? Uma diagnóstica que a gente discute, estuda, chama neurose, psicose e perversão, definidas a partir do quê? De mitos diferenciais, ou de diferentes incidências do mito. Tudo bem? Vejam que isso tem uma associação muito interessante com os sistemas diagnósticos, e aí não só da psicanálise, mas a gente poderia dizer DSM, a classificação francesa, o RDoC, com o conceito mais vertical, epistêmico, né, de diagnóstica. Tá? Por isso eu falei, olha, tem o diagnóstico, cada área, cada código tem a sua prática diagnóstica, né, mas tem a razão diagnóstica, que é como a gente pensa o diagnóstico para além daquele código normativo, às vezes, atual, vigente, que vai se renovando, DSM-1, 2, 3, 5. Como é que a gente pensa essa lógica? E não, judiciariamente, entrou um novo código, então agora isso é o que vale, daí vai entrar outro código, é esse que vale. Tudo bem, isso tá valendo, né? Quer dizer, a historicidade das nossas formas de sofrer. Mas a historicidade tratada de uma maneira normativa, né? Uma maneira convencional.
né? Alguns vão dizer, isso está comprometido, né, com a ideia lá do Feigen, que tira a classificação do Linné, da biologia, para dizer, olha, vamos produzir assim, né, definições, consensos, a partir de um operacionalismo normativo. Ou seja, os nossos diagnósticos, eles são operacionais, né, feitos para ajudar a pesquisa, feitos para ajudar a pluralidade de línguas, e eles são, né, operacionais, eles têm uma função prática, e eles são normativos. A gente, de quando em quando, reatualiza isso, né? Ok, tudo bem. Mas qual a filosofia da história por trás disso? O que isso me diz das mudanças efetivas nas formas de sofrer, né? Ou seja, as crises periódicas de 50 em 50 anos têm um crescimento da anorexia. Né? Por que isso acontece? Isso não tem que ter alguma relação com a racionalidade histórica, né? Por que a depressão, né, essa forma de sofrer e de nomear esse sofrimento, ela ascende a partir dos anos 70? Ah, porque inventaram os antidepressivos? Sim e não. É porque tem o neoliberalismo? Sim e não. A gente precisa pensar essa lógica, né, das transformações nas formas de sofrer, né? E isso, com o raciocínio estrutural totemista, tem uma grande afinidade. Por quê? Porque o totemismo não é só uma maneira de pensar famílias, né, de pensar trocas de parentesco. O totemismo, diz o Lévi-Strauss, num livro mais avançado, né, que chama O Pensamento Selvagem, ele diz assim, olha, o que o totemismo oferece para as pessoas é uma função classificatória. Você saber que você é gavião e eu sou porco, ele é peixe, não permite só que a gente troque, né, e se case entre nós, né? Ou não se case, às vezes porque o internacional pode cair para a segunda divisão. Mas isso oferece uma visão de mundo, mas eu vou chamar um léxico de mundo, né? O que são árvores, o que são pessoas, o que são coisas, o que são animais, o que são seres vivos, o que não são seres vivos. Ou seja, todas as nossas classificações, ou seja, todos os nossos conceitos de conceito, eles, no fundo, estão comprometidos com uma lógica totemista. E isso a gente vai encontrar lá no Aristóteles. Isso a gente vai encontrar lá no Kant, né? A ideia de que um conceito é, bom, uma espécie de conjunto que difere de outros conjuntos e que tem subconjuntos dentro de si. Ah, tá. Então isso a gente aceita, né? A gente pensa assim. A gente pensa assim, e quem define? De onde vêm nossas definições de que isso é um gênero, aquilo é outro gênero? Eu vejo que tem uma ambiguidade, né? O conceito epistemológico de gênero e o conceito sexual de gênero. É a mesma coisa. Se vocês forem pegar o debate contemporâneo, queer, não binários e etc. Por quê? Porque a gente tem um certo desconforto com o conceito fechado em si, que é capaz, portanto, de infinitizar todas as coisas que existem e que são, assim, totemistas, né? Bom, portanto, quando o Lacan diz o operador diagnóstico fala por um lado e o nome do pai por outro, ele está sendo totemista, tá? Veja, a questão não é criticar o complexo de Édipo, gente, é entender do que ele faz parte, né? Por que antropologia subsidia, né, esse entendimento diagnóstico, né? Bom, então, posto o problema nessa chave, né, quer dizer, em primeiro lugar, o que a gente faz com o ponto de vista econômico? Em segundo lugar, o que a gente faz com essa extensão diagnóstica, né, que confia demais nas suas próprias categorias. Quando a gente viu que elas são normativas, né, que elas são compostas por definições operacionais, né? Como é que a gente junta esses dois problemas, né? Bom, e aqui a gente chega num discípulo do Lévi-Strauss, né, um brasileiro, né, que vai estudar com o Lévi-Strauss, né, e entende toda essa problemática, chama Eduardo Viveiros de Castro, né, e que vai começar a conversar com outras pessoas que estão assim meio insatisfeitas, não é com a existência do totemismo, mas com a universalização do totemismo como uma espécie de regra geral para todas as antropologias possíveis, porque vem da teoria das estruturas de parentesco, que tem essa probleminha, que é como é que você passa do mito para o rito, né? Como é que você liga uma coisa com a outra,
né? E o Viveiros de Castro, Tânia Soltzer, né? Tânia Lima, começam então a observar o seguinte: por que o Lévi-Strauss está dizendo isso? Porque ele foi lá, estudou os ameríndios e percebeu que existe um mesmo mito, uma mesma estrutura, a gente já falou, de mitos, que vai da Patagônia até os indígenas do Alasca, passando por México, passando pela América Central, passando pelos Andes. É como se fosse um mito só. E daí essa turma olhou para isso e falou: mas ele está olhando para certas populações e não para outras. Porque eu, Viveiros de Castro, fui fazer uma pesquisa com um povo, vou brincar, né, um povo dos oprimidos, né? Entre os indígenas da Amazônia, né, os arauetés são considerados os perdedores, né? Chegaram a ter assim, 500 pessoas só. Tiveram que andar pela mata porque estavam sendo perseguidos e mortos por todos os outros. Caiapós, Assurinis, Tucano, todo mundo batia nos arauetés. E o Viveiros de Castro foi estudar essa população, viveu entre eles e etc. E o que ele descobriu? E sim, claro, tinham regras de parentesco, né? Não podia casar com esse, com aquele, mas tinham algumas peculiaridades nessas regras de parentesco, dado o fato de que era uma população muito reduzida, né? E eles dizem assim: olha, aqui temos uma anomalia, né? Porque essa população ela tem uma forma de trocar, né, com as outras diferentes do que estava prescrito pelo totemismo. Tá? Porque uma das implicações, e agora eu vou ser rápido, do totemismo é: você sempre sabe quem somos nós e quem são eles. Família. Né? Nasci, e aí vem as insígnias, somos nós, elas são os outros. Né? Fato curioso, sempre quem dá o nome é o outro. Né? As nomeações vêm do outro. Né? Mas, para poder trocar, eu tenho que saber que eu sou porco, ele é gavião. Né? E daí a gente faz trocas. Né? Então, esse é o problema. Às vezes parece um gavião, mas não é. Né? É um disfarçado de gavião. É um infiltrado. Mas exatamente esse é o problema para os arauetés. Né? Porque caçando sozinhos, na mata, em longas jornadas, eles frequentemente se encontram, né, com outro. Né? Com outro pode ser uma anta, uma capivara, mas pode ser um caiapó, pode ser um inimigo, pode ser... Ou seja, o paradigma social não é tanto a troca das mulheres, mas é um encontro. É um encontro na mata. Né? E quando você encontra o outro na mata nessas condições, em vez de acontecer guerra, um mata o outro, ainda que o paradigma seja o da predação, quer dizer, alguém vai comer alguém aqui, né? No sentido, né, da predação, porque alimentar, né? Ou seja, alguém é inimigo de quem somos nós e quem somos eles. Ou seja, a radicalidade do paradigma do encontro é que ela indetermina identidades. Né? Um araueté olha para aquele X, né? E ele diz: eu não sei quem é esse X. Mas como eu não sei quem é esse X, e eu dependo de como esse X me enxerga, eu também não sei quem sou eu. Olha que interessante. Né? Ou seja, é um sistema de subjetividade não identitário. Né? Onde a identidade ela vai ser produzida, ela vai ser criada a partir de interações, de jogos, né? De olhares, de interpretações cruzadas, olha lá, que são reflexivas, mas não são recíprocas. Né? E aqui a coisa se adensa, porque quando eu estou olhando uma capivara, eu estou vendo que é uma capivara. Mas aquela capivara, ela está entendendo e vendo outras capivaras como capivaras? Não. Né? Ela vai dizer assim, essa capivara, ela não percebe, mas ela acha que ela é humana.
ela está se relacionando com as outras capivaras que ela vê como humanos. Porque, no fundo, todos se veem como humanos. Isso é uma ideia realmente contrária ao totemismo, porque o totemismo ele estabelece, vamos lembrar de totem e tabu, diferença descontínua entre natureza e cultura. O pai da horda primitiva era um animal, daí ele vira um humano. Por quê? Porque intercedeu a lei. Ou seja, isso explica por que o naturalismo e o totemismo, né, a ciência naturalista e o totemismo andam juntos. Né? Por quê? Porque eles têm uma espécie de política de base quanto ao que é identidade. Por quê? Porque eles entendem que a identidade tem que ver com a identidade dos conceitos, dos conjuntos, dos gêneros. Que esses gêneros, eles existem na natureza e não como produto de nossas perspectivas. Tem tipos naturais, né? E tipos artificiais, vai dizer o Ian Hacking, né? Então, mas quando você fala em patologia, quando você fala em personalidades múltiplas, quando você fala em neurose obsessiva, quando você fala em esquizofrenia, são tipos naturais ou são tipos dinâmicos? Ou seja, tipos criados, né? Pessoas criadas. Né? Sim, mas nós temos um problema aqui. Agora transportem esse problema para eu estou ali no meio da mata, encontro uma capivara e eu estou vendo que é uma capivara. Mas ela não está vendo que isso é uma capivara. Só que capivaras são pessoas. Porque todo mundo, tudo que tem perspectiva é uma pessoa. Isso é muito bonito. A gente já esteve lá em Altamira, no Pará, escutando as pessoas que foram refugiadas pela construção da barragem de Belo Monte. Né? E é muito interessante como o rio é uma pessoa. O Xingu é uma pessoa. No Chile, eles tentaram, né, na Constituição, dar direitos ao rio, porque o rio é uma pessoa. O rio não percebe que é uma pessoa, mas ele é uma pessoa. Né, que fica bravo, que manda coisas, e etc., que organiza nossos mitos. Ele é como uma pessoa. Eu estive na Tanzânia, onde tinha uma montanha gigante que era uma pessoa. Né? E olha que interessante, qual era o mito-rito dos Maasai? Né? Que podia visitar, é bom rapidamente assim encontrar. O mito deles era pular. Meninos que pulavam nessa altura, porque eles aprendiam a pular desde cedo. Por quê? Porque a pessoa, montanha, pular, não pular. Quem pula mais alto é mais fálico, vamos dizer assim. Né? Bom, o problema que é fundamental é que se eu estou vendo uma capivara e estou lendo que ela acha que ela está tomando cerveja, mas na verdade ela está comendo a sangue de uma cobra. Ela acha que ela está, copulando com outra capivara, mas na verdade ela está fazendo uma oração junto com a outra capivara. Ou seja, se eu estou entendendo, né? Se eu estou lendo o mundo das capivaras, né? Se eu estou conseguindo fazer essa interpretação, será que não é pelo fato de que eu sou uma capivara? Quem me garante que eu não sou uma capivara também? Né? Ou seja, você tem um processo de indeterminação radical da identidade. Isso, vou dar um exemplo, vale para rios, pessoas, plantas, outras etnias, né? Isso vale para o contexto específico dos cunhados, né? Os cunhados, eles são potencialmente, né, aliados, potencialmente, né? No meu caso, felizmente deu certo, mas em geral cunhados, senão começava com, bom, eles são problemáticos, né? Porque eles são do outro, mas eles vêm para ser nossos aliados. Né? Casou com a minha irmã. Né? Essa é a forma que os portugueses adoravam, porque eles se aproximavam de uma etnia e eles recebiam mulheres. Né? Por quê? Porque se casar com a minha irmã, você é meu aliado. Então, casa com ela. Né? Bom, mas em Araueté, cunhado chama-se tovajar. Né? Tovajar é uma palavra muito curiosa, porque ela pode, dependendo do contexto, significar aliado ou inimigo. Ou seja, quando eu aprisiono o outro, o português, né, o Sardinha, que naufragou e ele agora está aqui, é um estrangeiro entre nós. Eu tenho uma palavra
que diz, ao mesmo tempo, né, amigo e inimigo, cunhado, aliado e inimigo. E isso significa comestível ou não comestível. Ou comer essa cara ou não. Veja, esse processo ele pode envolver anos de convivência, né, com aquele tovajar até que a gente decide comê-lo ou não. Esse processo não é um processo de trocas, né, como a gente tem nas trocas totêmicas. É um processo, né, que recebe esse nome de perspectivação. Né? E a perspectivação ela envolve um entendimento muito interessante para aquilo que estava faltando na fórmula canônica do mito, para aquilo que estava faltando na interpretação lacaniana de Freud, para aquilo que diz respeito ao ponto de vista intensivo. Ou seja, eu vou definir se ele é ou não amigo ou inimigo pela forma como ele fabrica corpos, pela forma como ele morre, pela forma do que quer dizer o corpo dessa pessoa. Isso estava lá quando os jesuítas chegaram à América, elas se colocaram essa pergunta: os nativos têm alma? Os nativos podem ser mortos porque são inumanos? Os nativos podem ser convertidos? Tem toda a discussão. Padre Antônio Vieira, não, mas os nativos não, mas os negros escravizados sim. Por quê? Porque faz parte dessa discussão de quem tem alma e quem não tem alma. Você é pagão, acredita em não sei o que, etc., pode matar, porque não, a alma não tem salvação, é outra alma. É como a gente pensa, modernidade, século XVI, a partir dessa identificação, né, entre o indivíduo na sua interioridade, né, ele possui uma alma, e o corpo é uma coisa assim, uma unidade fixa. Né? Todo mundo tem corpo. Todo mundo tem cérebro, todo mundo tem pâncreas, todo mundo. Então, é isso que torna a gente igual. Né? Esse é o universalismo da natureza, né? E a diversidade das almas, que vai virar a diversidade das culturas, que vai virar a diversidade das regras, que vai virar a diversidade das formas de intervenção, de interdição do incesto, e assim por diante. Né? Então, putz, eu nem introduzi aqui a ideia, né? Então, o perspectivismo é pensar o contrário, para terminar. Né? O perspectivismo é um tipo de corporalismo. Né? Os nativos, né? os ameríndios, especialmente os ameríndios perspectivistas, eles vão olhar para o corpo do europeu e dizer: isso é uma capivara? Esse corpo branco, o que ele quer dizer? Né? Ele apodrece? Ele apodrece como o meu corpo? Nós temos alguma coisa assim em comum ou não? Ele é amigo ou inimigo? Tovajar. Né? Vamos tentar aprisionar alguns para ver, para experimentar como é que eles funcionam. Né? Bom, esse corporalismo, né, ele é de grande interesse para a gente pensar a noção de gozo, para a gente pensar a ideia de uma matriz não identitária do conceito de identificação em psicanálise. É importante para a gente pensar uma forma não identitária de luto. Né? Fiz um livro sobre isso, usando essa ideia. Né? Quer dizer, a gente entende a partir do Freud que o luto é incorporar o outro, é ficar mais forte, né? É comer o outro, mesmo que não seja empiricamente. Mas esse é o nosso entendimento do que é simbolizar. Simbolizar, né, é decompor, comparar, etc. Uma hora, aquele morto está em mim. Eu fiquei mais gordo, eu fiquei mais poderoso, eu fiquei mais forte. Os perspectivistas pensam, não é exatamente o contrário, né? Mas elas pensam assim, eu vou comer o outro, não porque eu vou incorporar o outro, porque eu vou me excorporar. Ou seja, eu vou virar outro. Quando eu mato o outro, eu viro aquele que eu matei. É uma sociedade da guerra. Mas olha o que é a guerra quando o outro vamos dizer assim, é um potencial si mesmo. Né? Ou melhor, é um potencial si outro. Vejam como Tovajar, essa ambiguidade estranha,
vai aparecer numa contra-antropologia freudiana, né, que está na análise que o Freud faz do Unheimlich. O que é o estrangeiro? O estrangeiro totemista é aquele que você pode matar. É o outro que não é como você. Você pode incorporar ou trocar com ele, mas não virar ele, não se tornar ele. Você olha aí, tem um Tovajar na psicanálise que é o Unheimlich, que é a teoria do estranhamento, e ali você tem um embrião de uma outra antropologia. Não só totemista, mas também perspectivista. O que é o objeto A no Lacan? Né? Quando ele dá o exemplo da louva-a-Deus gigante que olha para mim, eu estou vestido de louva-a-Deus, o corpo é um vestido, é um escafandro, é um semblante, e ele pode me tomar por um louva-a-Deus e me comer. Né? É uma experiência perspectivista, que está na origem da teoria lacaniana da angústia, que está na origem dessa ideia, né, de que existe o embrião de perspectivismo, né, um pensamento perspectivista já na psicanálise, e cujo maior exemplo, né, o maior e problemático paradigma é a sexuação. Né? Ou seja, a sexuação ela tem dois lados. Né? O lado homem, você vai dizer, totemista. É o sujeito tal como a gente entende. É natureza e cultura, é incesto, regra e exceção, conjunto e aquilo que é a exceção que constitui o conjunto. Um lado. O outro lado, não todo. Não todo quer dizer ao lado da sexuação feminina. Como é que é a sexuação feminina? Não sei. Alguém já viu? Tem alguma narrativa? Não, talvez as místicas do século XIII, Marguerite Porete, etc. Não sei. Quer dizer, é um enigma, e é um enigma no interior da teoria do gozo, ou seja, envolve corporeidade, envolve intensidade, né? O gozo não todo, o gozo infinito, num outro sentido de infinito. É dizer, olha, está faltando uma antropologia na psicanálise. Uma antropologia para o lado, né, mulher da sexuação. E essa antropologia ela não se soma com a outra. Né? O totemismo, você não soma com o perspectivismo e faz um todo. Porque o Lacan vai dizer não há relação sexual. Ou seja, esses dois lados eles não se complementam. Eles são, né, de novo, simétricos, né? Eles são comparáveis entre si, mas eles não são recíprocos. Olha que interessante. Né? Então a gente pode pensar uma sexuação perspectivista. Né? Isso, então, combina com o método, última coisa, que o Viveiros de Castro propõe para estudar, né, antropologias comparadas, nesse sentido de comparadas. Em primeiro lugar, isso não é mais uma questão epistemológica, é uma questão ontológica. Né? Toda a discussão, toda a guinada que a gente está atravessando com isso, passa pela guinada ética, né, dos anos 90, passa pela guinada linguística dos anos 30, passa pela virada, vamos dizer assim, epistemológica, né, da virada do século, e agora, né, incorpora o que alguns chamam de virada ontológica. Tá? Ou seja, não é exatamente uma visão de mundo. Né? Porque a visão de mundo e o conceito de mundo envolve toda uma problemática sobre coisas que podem ser, que não podem ser conhecidas. Deus, alma e mundo. Né? E o Freud diz a nossa perspectiva ela é alinhada com o naturalismo científico. Né? Por quê? Porque a psicanálise ela parte dessa base epistemológica. A questão é se essa base epistemológica ela pode conviver com ontologias diversas. Ou seja, ontologias não só naturalistas, totemistas, mas perspectivistas. Né? Então, o método que o Viveiros de Castro propõe, olha só que interessante, eu vou parar nesse ponto. Ele chama de equivocação controlada. Quer dizer, são duas línguas, são duas culturas, são duas formas de vida. A gente faz o que na antropologia clássica? Interpreta, tenta tornar comensurável, lê uma pela outra, outra pela uma. Ele diz, esquece isso. Porque isso é como você tentar, de fato, viver um outro mundo que não é o seu. Então, o que a gente tem para enfrentar isso? Equivocação. É o mesmo método que o Lacan vai usar para definir interpretação psicanalítica lá nos anos 70. Equivocação. Controlada. Tá bom? É isso aí. Cristian, muito obrigado. Você traz
um percurso extremamente estimulante, né, importante para os nossos debates. Eu teria várias coisas para discutir com você, é muito rico o que você traz. Eu vou trazer um aspecto que eu acho que é interessante desse do final, quando eu falo da questão ontológica, que eu tendo a te acompanhar, mas eu queria te escutar sobre um aspecto que talvez seja um pouco mais problemático, e eu queria te escutar. Né? Você traz algo que é muito importante para o nosso debate aqui, que é essa ideia de que é possível, e o que você mostra vai nesse sentido, né, que a nossa própria herança freudiana, ela depende de que tipo de ontologia traz isso tudo, de que tipo de, enfim, de estado, não de uma cosmovisão, mas estado mesmo de mundo mesmo. O que é o mundo? O que é o mundo. O que é o mundo? Bom, e quando a gente faz, por exemplo, leituras a Freud, né, nós temos o totemismo, né, que o Christian retoma no Lutos Finitos e Infinitos, ele retoma aqui, vale a pena ler, nos termos, inclusive, do debate com o perspectivismo ameríndio. Podia se chamar lutos totêmicos e lutos perspectivistas. Pois é. Então, aí eu queria te escutar sobre o seguinte, né, porque você, no final, se eu te entendi, você faz uma espécie de sei lá, uma conciliação do Lacan com isso, no Seminário 20. Né? Tem lá o lado homem, o outro lado mulher, o lado mulher está apontando, e eu te acompanho nisso. Né? Por outro lado, né, o Lacan, quando fala aqui o lado mulher, ele se organiza uma questão não toda, e tem um elemento que, assim, para não ficar louco esse lado, ele precisa ter algo ancorado aonde? Né? Como é que não fica louco? Né? Fica em algo que tem que ter pelo menos um, retomando lá o totemismo freudiano, que está lá em cima, esse foi morto, e daqui para baixo, os outros ficam... é possível ter um laço social, e tem pelo menos um que escapou ali da castração, e tem um outro lado que vai funcionar segundo outras modalidades, né? Mas não pode ficar totalmente lá, porque senão não tem laço social, fica louco, fica... Né? Mais ou menos, porque justamente o que está em questão na comparação é o que a gente chama de laço social. Né? Alguém no encontro na mata dizer assim, talvez eu possa ser uma capivara, pode estar louco, mas pode estar perspectivando. Né? Seja... Não, mas é justamente isso. Então, o que você está dizendo é assim, não, já tem lá uma espécie do embrião do perspectivismo no Lacan. Né? Contudo, né, para o equilíbrio da teoria do Lacan, ela está lá acoplada ainda ao lado totêmico. Né? Tem uma coisa que é vertical, tem uma coisa que é daqui para baixo, tem uma referência paterna, tem uma referência patriarcal. São múltiplos nomes do pai e não tem mais nome do pai. Exatamente. Né? Então tem isso. Então, de alguma maneira, foge, mas está amarrado lá na tradição patriarcal e tudo mais. Eu considero, a gente já discutiu isso outras vezes, mas só para a gente poder debater isso aqui, que um momento de divisão de águas por Lacan vai ser quando é publicado lá o Antiédipo. 73, 74, contemporâneo do Seminário 20. Exatamente. No ano seguinte, no Seminário 21, Lacan que jogou que nunca mais na minha vida eu vou falar de nome do pai, ele faz um seminário que se chama Le Nom du Père. Ele volta, do meu ponto de vista, sob o impacto das críticas que ele tenta a partir daí assimilar. Nós vamos descrever toda essa história do nome do pai, sem mais falar em nome do pai. E a partir daí, nós vamos ter algo que antes era vertical, quando ele começa a introduzir os nós, vai ser agora, não é mais vertical, agora é a mise à plat. É o aplainamento. Como é que a gente coloca no mesmo plano? Como é que vai ser agora uma forma de inscrição do sujeito do laço social que não tem mais a ver com o sujeito se inscrever numa tradição que já tinha, mas ele contribuir para uma nova forma de inscrição mise à plat, planificada, é uma coisa nova. Quando a gente lê o Seminário 23, o primeiro nome do quarto nó diz que é a realidade psíquica. Segundo,
faz função de nome do pai, e é só depois que é Santoma. Né? Quer dizer, vai no lugar disso, mas não se refere mais ao nome do pai. Agora é um Santoma, agora é uma outra coisa, não é mais algo que se inscreve em uma ordem. Então, eu diria assim, me parece que esse Lacan aqui, a gente pode aproximar mais do que nós estamos vendo com o perspectivismo, não é exatamente do seminário 20, eu vejo do seminário 20 ainda devedor de uma ancoragem, né? É a partir daí que tem o esforço, ele vai viver apenas mais alguns anos, ele mesmo vai dizer que ele não vai poder levar isso adiante, né? E que ele vai dizer, não, eu me sinto uma espécie de Moisés, porque eu criei lá como é que é o campo lacaniano, que é o campo do gozo, né? E ele vai tentar ver como é que ele vai colocar isso daí. Então, eu queria te escutar, se a gente radicaliza essa posição e não apenas tenta conciliar com Lacan, né? Em que ponto de vista você acha que teria uma ruptura, né? De você pensar, de fato, o que seria uma psicanálise se toda a sua antropologia, ou sua ontologia, como você diz, de fato, colocasse em primeiro lugar não essa âncora, nome do pai, mas justamente esse novo horizonte de coisas. Só uma última coisa, para terminar. O Inter não é Gavião, não tem chance de ser Gavião. Mas é que o Saci Pererê... Mas melhor ainda, é o Saci Pererê. Né? É um negro jovem, sim, amputado, uhum. Não é? É verdade. Não é? Com um barrete frígio na cabeça. Não é? É muito... Mas é que os nossos inimigos históricos são os gaviões, então, se me permite, o Inter é o gavião, está para o São Paulo como o Inter está para o Rio Grande do Sul. Sabe que eu sou gremista, né? Então, super questão assim, realmente interessante, porque, de fato, já recebi essa crítica, né? Essa ponderação de que, no fundo, você está colonizando, né, o pensamento ameríndio, trazendo ele para a psicanálise, para problemas, né, que a psicanálise tem. Né? Posso dizer que concordaria com essa hipótese, né, se a gente não tivesse diante de uma equivocação, né? Ou seja, uma equivocação controlada. Né? São universos distintos. Né? Você tem, vamos dizer assim, uma série de consequências que a gente não vai levar em conta. Né? Você tem usos predatórios, né? De parte a parte. Né? Então, o perspectivismo ele incorpora essa problemática, ele não polariza essa problemática. Né? Ele não diz assim, olha, nós vamos superar o totemismo. Né? Nós vamos dizer assim, submeter ou inventar uma forma de vida em que assim o perspectivismo ele acabe com o totemismo. Né? Justamente o que a gente tem aí, e eu acho esse conceito assim, a inauguração desse momento no Lacan é uma não relação. Né? Você não soma os dois e você não compara perfeitamente os dois. Por isso, se a gente fosse extrair disso uma patologia, uma psicopatologia, seria o que a gente poderia chamar de uma patologia não toda, uma psicopatologia não toda. Ou seja, uma psicopatologia que não tenta fazer espírito de sistema total. Né? Uma psicopatologia que envolveria, por exemplo, diagnósticos múltiplos. Né? A organização de diagnósticos de diferentes racionalidades. Né? Então, aí você tem racionalidade perspectivista, você tem totemista, você tem naturalista, você tem analogia, você tem outras perspectivas. Né? Então, é um pouco assim, não tem só as duas em jogo, né? Não é uma batalha entre os ameríndios do Alto Xingu contra o Baixo Xingu, porque do ponto de vista perspectivista, ainda que a gente não consiga alcançá-lo perfeitamente, faz parte do jogo de que outras ontologias não são comensuráveis. Né?
Então, nesse sentido, do ponto de vista assim, da tradução equivocada, né, a gente vai se comprometer com uma coisa chamada multinaturalismo. Ou seja, não tem uma única natureza, são várias naturezas. Né? E se são várias naturezas, a ideia, por exemplo, voltando para o Lacan, né, de que você tem ali uma espécie de hierarquia, vamos dizer assim, epistêmica, né, onde você tem modelos melhores e modelos que encampam ou que rompem com modelos anteriores, né, que fazem cortes, que fazem avanços, né, e que predam uns aos outros, é uma leitura moderna. É uma leitura naturalista, é uma leitura, vamos dizer assim, não perspectivista do problema. Né? O segundo argumento que eu apresentaria é mais ou menos o seguinte: o que a gente tem nessa concepção que sucede a teoria da sexuação, conhecida como os anéis ou nós borromianos? Né? Bom, em primeiro lugar, isso me parece uma discussão não mais sobre a forma como a gente vê e aprende o mundo, como a gente pode conhecer, os limites do conhecimento, mas me parece uma discussão ontológica. Né? Qual é o princípio geral dessa conversa no Lacan? De que você não consegue distinguir a priori o real, o simbólico e o imaginário. Né? Se você não consegue distinguir a priori, e a priori é uma regra de construção de conceitos, né? Você vai distinguir como? Na prática. E se é na prática, é perspectivando as diferentes ontologias. Né? Portanto, essa ideia de que a gente está consumindo, que a gente está se apropriando, ela é uma ideia da antropologia que a gente quer criticar. Né? É um compromisso ontológico que contraria o que está sendo introduzido enquanto consequência epistemológica dessa multiplicidade de ontologias. Né? A gente tem uma multiplicidade diagnóstica, veja, não é porque a gente vai combinar fenomenologia com psicanálise, com behaviorismo, que a gente vai fazer um ecletismo, que é a maneira como a gente costuma operar com diferenças de produção de conceito e de conhecimento. Quando a diferença ela é ontológica, a relação ela é mais política do que epistêmica. Ela é mais, vamos dizer assim, prática, né? Operacional, do que propriamente epistêmica. Né? E eu advogo, né, um pouco assim, num terceiro nível, né, contra essa crítica, dizendo assim, olha, essa ideia de apropriação, essa ideia de colonização, ela é bastante importante hoje no mundo. Né? A gente tem a teoria da decolonização que vem da Spivak, que vem da Índia. A gente tem a teoria da decolonização que vem do pensamento feminista negro americano. A gente tem a teoria da decolonização sul-americana, né, do Walter Mignolo, do Quijano. Por que a gente não pode usar uma teoria da decolonização dos nossos indígenas? Se tem alguém que estava aqui antes, não eram os incas, maias, não eram os indianos, não eram os norte-americanos, eles são os perspectivistas. Então, acho que a gente devia, e o Viveiro de Castro disse, acho que isso é uma importância política, estratégica, da proposta de decolonização que ele traz. Né? Nós precisamos decolonizar o pensamento. E decolonizar o pensamento, inclusive, implica entender a pensar sobre as colonizações que acontecem em nome da decolonização. Né? Acho que essa crítica de alguns antropólogos, ela é assim, uma espécie de, vamos dizer assim, contradição performativa. Tá? Você vai dizer que isso é uma apropriação do ponto de vista de quem? Tem alguém que está lendo teoria americana e aplicando no Brasil, nossa realidade, sem mediação. Que tal equivocação, né? Controlada? Acho que vai dar mais jogo. Bom, é uma longa conversa, uma longa conversa, né?
enfim. Não, e tem um argumento que é mais ou menos assim. Mas essa não é uma forma muito justa de ler o pensamento amazônico, porque ali são 300 línguas. Né? Quando o sujeito vai e organiza isso como uma metafísica canibal, você está fazendo justamente uma relativa apropriação epistêmica no quadro do naturalismo. Né? Então, é a questão da relativa. Não é? Assim, se a gente não trabalha de uma maneira radical, né, uma separação no perspectivismo, no relativismo, aí a gente pode entrar nesse erro que você está indicando. Né? Estou propondo assim, o que é radicalizar uma posição realmente perspectivista, para que, enfim, o que você está dizendo me parece que é inquestionável, né, no sentido, e é o grande debate contemporâneo, como é que essas diferentes ontologias podem, enfim, conversar e operar no mundo sempre com isso, né, com essas, que nunca é uma ponte, mas são essas estranhezas produtivas, que eu chamaria assim. Né? Então, me parece que isso é um elemento importante, como separar a perspectiva e relatividade, vamos chamar assim. Que é o tema no Viveiros de Castro, né? Ele enfatiza muito que o relativismo, a pós-modernidade, por exemplo, tem uma natureza e você tem várias interpretações. Não é isso, é um relacionalismo. Né? Bom, vamos deixar circular então um pouco a palavra. Eu não sei se alguém aqui gostaria de começar, depois a gente passa. A gente tem 5 minutos, na verdade, acho que dá para... Nossa, tem uma fila imensa aqui. Pedro Magalhães, a capivara, o meu querido aluno conhecido como a capivara voadora. Então, vou deixar o Pedro. Pedro, você é o nosso primeiro... Então, eu vou te pedir, Pedro, para falar sucintamente, você também, por favor, Christian. Do pessoal, a gente faz... Vamos fazer umas 2, 3 perguntas. Pedro. Pedro, sem áudio. Tá, deixa eu tirar aqui. Tudo bem, gente? Vocês me... agora. Pedro. Bem, queria agradecer o espaço. Muito obrigado, Cris. Obrigado aí por esses anos também de orientação. Parabéns pelo Palmeiras ontem também. Minha pergunta é rápida. Eu só não sei quanto à resposta. Que eu queria voltar rapidamente, né, ao que o Christian falou do inconsciente antropológico, né, que não tem sujeito. E aí, a partir disso, o não ter sujeito também abre-se, né, esgarça os limites do sujeito, e aí também é difícil definir o que não pode ocupar esse lugar de sujeito. Né? Então, assim, se nada é sujeito, tudo pode ser também, né? E aí eu queria perguntar nesse sentido de que, bem, no perspectivismo, tudo que tem uma perspectiva é uma pessoa, né? Como um outro igual, como um inimigo, como um rio, né? Uma montanha. Isso que pode ocupar o lugar de uma pessoa, né? E aí o naturalismo, né, clássico vai cada vez mais limitando o que é uma pessoa, né? Enfim, passou-se aí um século discutindo se os negros africanos tinham alma ou não, não, né? Os indígenas também, né? Eles têm pessoa, tal, mas é sempre uma restrição, né, do que é pessoa. Bom, a gente tem aí um trágico exemplo, né, essa semana no Rio de Janeiro, né? O que pode vir, o que é pessoa, o que não é, né? E aí, bem, a partir do momento que a gente subverte isso, então, no naturalismo, a gente vai limitando o que é pessoa cada vez mais, no animismo perspectivista, a gente vai ampliando, né, esse lugar de pessoa. E aí eu queria perguntar com relação ao gozo. Né? Será que, no fundo, esse gozo que você falou, né, da noção intrasubjetiva do gozo, né, o prazer que eu tenho ao calcular o prazer do outro, né? Então, parece que amplia de uma maneira astronômica essas posições do outro, né? O qual eu posso ou não gozar. Então, será que a clínica hoje, politicamente, talvez possa incidir nos modos de gozar?
pensando na formulação indígena, né, do bem viver, será que pode ser um bom guia, um bom horizonte clínico-político para a gente, o bem gozar? É isso, obrigado. Bom, vamos passar a palavra para o Vinícius, depois para o Alan, depois nós vamos ser obrigados a encerrar as inscrições, tá? Então, eu vou pedir Vinícius e Alan, estilo Haikai, tá? Pessoal aqui também. E depois nós vamos pegar mais... Quem que gosta de perguntar aqui? Tá. O Gabriel, o Vinícius e Alan, tá? Gabriel. Bom dia, queria agradecer o Christian Fala, o Mário, por sustentar esse espaço tão importante para a gente. Enquanto o Christian estava falando, fazendo esse percurso do diagnóstico e da crítica à doença mental, houveram alguns comentários. Teve um comentário muito interessante da Cláudia no chat aqui, enquanto o Christian dizia sobre as capivaras e uma possibilidade ampliada de pessoa, em que ela disse: meu professor de yoga falava isso para mim e a gente considerava ele meio doido. E eu acho que isso é um pouco do quanto que essas lentes de interpretação nossas estão um pouco viciadas na associação entre a psicose, né, e esses limites. E como a pergunta do Mário, eu acho que foi um pouco nessa direção em relação ao que fazer com a psicopatologia, depois de se encontrar assim, com o pensamento do Viveiro de Castro, a mim eu acho que iria no sentido assim, de uma pergunta complementar sobre um diagnóstico social que surge a partir disso, dessa associação muito imediata, quando, por exemplo, algumas escolas de psicanálise insistem na foraclusão generalizada e pensar o social a partir de uma certa psicotização do mundo. A sua fala me deu uma impressão de que a gente poderia interpretar isso como um momento em que os psicanalistas dizem: é aqui que o totemismo tem um limite e agora a gente vai, né, interpretar o social a partir dessa defesa histórica, né, nos momentos em que isso falha, aparece logo a psicose como uma resposta dos psicanalistas. Tem até uma entrevista do Viveiro de Castro na Derivas Analíticas, em que ele diz que o grupo dele de antropólogos foi perdendo um pouco o interesse na psicanálise, no momento em que os psicanalistas chegavam aqui no Brasil e em contato com a antropologia diziam: não tem nome do pai, é psicose, os indígenas estão todos de fora. E eu queria levar isso um pouco para essa teorização social que os psicanalistas fazem quando esses limites aparecem. Vinícius e depois o Alan. Consegue me ouvir? Sim. Oi, Mário. Oi, Cris, tudo bem? Eu vou tentar ser rápido, porque já faz um tempo que eu estou matutando essa pergunta, desde que o Cris fez uma comunicação lá no departamento de Sociologia sobre o mesmo assunto. E eu acho que a articulação entre o perspectivismo e a psicanálise lacaniana que o Cris propõe, eu acho que ela pode ser lida como um movimento de renovação crítica do lacanismo. E eu acho que não se trata de abandonar o Lacan, mas de reconhecer que a psicanálise lacaniana, para permanecer viva e relevante, principalmente no contexto brasileiro, ela precisa se abrir para outros sistemas de pensamento. E o perspectivismo do Viveiro de Castro, ele oferece justamente essa ontologia relacional que questiona esses fundamentos do pensamento do pensamento ocidental, que o Lacan ainda carregava. Então, eu acho muito interessante esse movimento, porque parece que o Cris parece que ele busca uma antropofagia teórica. Ele digere o Lacan através do perspectivismo para produzir algo novo. E eu acho isso particularmente relevante porque questiona um universalismo implícito, que eu não me lembro muito bem, mas que o Cris chamou de... que a psicanálise lacaniana ela é muito neuroticocêntrica,
reposiciona a alteridade, porque radicaliza a questão do outro de forma diferente do lacanismo, que a gente está acostumado. E, invertendo um pouco a primeira pergunta, eu acho que ela descoloniza a clínica. Então, para sintetizar, eu queria perguntar para o Cris se ele vê esse movimento como uma deslacanização do pensamento lacaniano, que se seria uma estratégia necessária para evitar que o lacanismo se torne uma ortodoxia morta, um discurso do mestre disfarçado, whatever. Eu queria ver como que ele vê essa deslacanização. Obrigado. Alan. Bom, parabéns, Dunker, pela sua magnífica exposição. Eu queria somente fazer duas perguntinhas bem rápidas. Uma é, quando você fala do Unheimlich, ligado à questão da função e do termo, eu estava lembrando que o Viveiro de Castro era um grande debatedor com o Carneiro Leão, que é um heideggeriano e tem toda uma influência nessa discussão do Viveiros com Heidegger, que me surpreendeu muito. Eu queria saber de você qual é a extensão dessa influência em Viveiros, né? Porque me parece, às vezes, completamente fora de lugar, em certo sentido. E a outra questão é quanto à questão borderline. De alguma maneira, você abre aí uma nova maneira com o perspectivismo para pensar a questão do borderline, que não deu tempo para você lidar, é um termo do seu capítulo lá no Luto, e eu acho que seria ótimo se você pudesse dar duas palavrinhas sobre isso, que tem muito a ver com a teorização que você fez. Agradeço muito, um abraço pela grande e magnífica exposição. Obrigado, Alan. Vou passar a palavra também para a Paula. Mais alguém aqui na sala deseja? Eu sei que tem muita gente inscrita aqui atrás, mas infelizmente não vai ser possível passar a palavra para todos, que nós já estouramos o nosso tempo. Deixa que eu vou aí, Paula. Só fala olhando para lá. Olá. Eu fiquei na dúvida se falava ou não, mas o Alan me deu uma deixa. Christian, eu lembro de ter ficado muito impactada com um livro que você organizou, de uma palestra na UF, chamada Litorais do Patológico, se eu não me engano é o volume 2, que fala do borderline como estado de borda. E aí a minha pergunta é, se dá para pensar o totemismo como a questão do significante e o perspectivo com a questão da letra. Porque ali você coloca o borderline justamente nessa dimensão da letra. E o caso que você traz agora, da Marine Territré, fala da carta, né? Que é quando a fala se decanta, vamos dizer assim. Acho que é isso. Christian, por favor, eu peço desculpas aos que pediram a palavra, mas que não vai dar para todo mundo falar. Christian. Temos aqui várias. Eu vou tentar, né, uma junção aqui. Pedro, né? De fato, essa tensão entre sujeito e pessoa, ela talvez precise ser incorporada nas nossas diagnósticas, né? Pensando que o sujeito é um efeito de linguagem, basicamente o efeito da descontinuidade dentro da linguagem, do hiato, da opacidade, da béance, né? E a noção de pessoa, ela envolve a dimensão do fazer, né? da corporeidade como uma espécie de atividade, né? Uma atividade de construção de semblantes e assim por diante, né? Então, por que não pensar que são planos, né? Linhas de fuga diferentes e que precisam, vamos assim, encontrar alguma equivocação na prática e vamos dizer assim, na função do diagnóstico, na condução do tratamento, no curso, né, no processo que vai se seguir. Então, são duas inflexões, né? Acho que, em primeiro lugar, abandonar uma problemática que é tipicamente um sintoma do naturalismo totemista, que é, como diz o Viveiros, né, pensar oposições cultura e natureza, indivíduo e sociedade, né? A teoria social psicanalítica ela é ainda muito presa
Como é que você faz para sair do indivíduo para chegar no social? O que é o social e o individual? Que fronteira que tem? Isso é vamos dizer assim, é um impasse epistemológico, porque falta ontologia, falta discussão, vamos dizer assim, sobre o que é uma pessoa falante, né? Quem fala na pessoa? Quando você acompanha os ritos arauetés, a discussão toda você tem uma pessoa, um corpo que fala. Quantas vozes tem naquele corpo? É aquele corpo, o sujeito que está falando, ou é outra figura que enuncia, que troca e assim por diante? Quando você fala do bem gozar, né, isso não me parece que é para onde caminha uma certa incorporação ideológica, né, pouco crítica da noção de gozo, né? Se você faz uma diagnóstica do gozo, pensando o gozo como um processo individual, monológico e assim por diante, você vai perder aquilo que é essencial na noção de pessoa, né? Ou seja, que a pessoa é uma perspectiva, como você falou, né? É uma perspectiva que tem uma certa materialidade. Essa materialidade é diferente da materialidade do sujeito, né? São articuláveis, mas vamos lembrar que essas sociedades são sociedades da guerra, né? Florestan Fernandes, a função da guerra entre os tupinambás. Ou seja, não tem bom gozo, né? O que tem é uma troca articulada com o dom. Se você mata o outro, você tem um compromisso, você tem uma história, você está ligado àquele que você matou, né? Seja uma capivara, uma anta ou um rio. Ou seja, a diferença não é bom gozo, mau gozo, guerra ou paz. É como é que a gente faz a guerra de uma forma perspectivista, porque isso não termina em massacre, né? O que é o massacre? É a tecnologia aplicada à guerra, é a morte impessoal, as pessoas nas valas, sem roupas, botões à distância, drones, fuzis. Isso tudo não existe para a guerra entre pessoas. Aí entra a discussão com Heidegger. Gabriel, de fato, faz parte, né, dessa ideia de que se a gente tem que incorporar e excorporar, né, o perspectivismo, isso vai implicar em diferenciação epistemológica e ontológica entre loucura e psicose, né? O erro que você está apontando, né, de diluir uma na outra, é o erro naturalista. Ou seja, eu preciso só de um conceito, eu preciso só de uma diagnóstica, não tem multinaturalismo, não tem transversalidade entre pessoa, indivíduo e sujeito. É a mesma coisa, porque tem um conceito, né, um super conceito agregando todas essas perspectivas. Se a gente quer ser perspectivista, tem que ser uma diagnóstica perspectivista. E aí eu sou muito simpático à ideia de recuperar um conceito que está na história da loucura e também na história da psicose, mas é um pouco anterior à própria invenção da psicose, que é o conceito de alienação. A alienação foi proposta pelo Pinel, relida pelo Hegel, incorporada pelo Marx e chegou na psicanálise a partir do Lacan. Mas é uma equivocação só. Tudo bem, né? Mas nossa prática, vamos dizer assim, com a psicose, com a loucura, seja com o sofrimento, ela vai envolver operatoriamente práticas de desalienação. O que não significará, né? Porque tem a desalienação naturalista, que é no fundo identitária. Recupera a sua essência, descobre seu lugar, cadê você, quem é você. Ou seja, a loucura, a radicalização da loucura é que esta pergunta já é sintomática. Né? A relação, né, com as identidades, e inclusive a identidade branca, vamos dizer assim, ela é problemática de saída. Isso é radicalizar uma coisa que está na psicanálise, mas que vai perdendo tração quando você entra na associação entre a diagnóstica psicanalítica e psiquiátrica, as expectativas de formas de vida, né, mais ou menos idealizadas, né, ou prescritas. Vinícius, sim, eu estou entendendo que essa é uma proposta de crítica interna, né, mas de renovação, no fundo, um dos aspectos, acho que mais interessantes da aproximação, né, que não é integral da psicanálise com a ciência, é que a psicanálise tem que se transformar.
Ela vai incorporando, né? Ela vai fagocitando, vai predando outros saberes. O Lacan era um onívoro, ele comia qualquer coisa, né? Incorporava e transformava a psicanálise a partir disso. A questão é qual antropofagia. Né? Tem antropofagias predatórias no mau sentido. Né? Quer dizer, você preda, esquece, não paga o tributo, usa como adereço, preda, mas não se transforma. Aí você vai ver no processo perspectivista, ou seja, no efeito continuado, né, do que você está fazendo. Né? Um elemento que junta, né, teoria da psicopatologia, do diagnóstico, com essa, vamos dizer assim, renovação ou tentativa de crítica, né, de sintomas graves, né, evidentes do lacanismo, o que o perspectivismo oferece do ponto de vista mais assim epistemológico? Né? Ele diz o seguinte: a gente precisa ter práticas de dissolução de conceitos. Tem conceitos, né? Imagina o conceito no tempo, né? Imagina o conceito no tempo perspectivo. Né? A gente adora criar conceitos. O Deleuze falou, a filosofia é criação de conceitos. Quem é que está preocupado em dissolver conceitos? Em dissolver classes, em dissolver gêneros, em dissolver categorias, em dissolver, né? Por exemplo, né, dissolução por fagocitose, dissolução por incorporação. Tem várias práticas de dissolução de conceitos. Inclusive essa, né, que você mencionou. Né? Os psicanalistas chegam e começam a falar em nome do pai. Como é que você dissolve um conceito desse? Você pode aboli-lo normativamente. Agora não pode mais usar. Cancela o conceito. Isso é uma prática dissolutiva mal feita. Né? Ou seja, uma boa dissolução é aquela que incorpora, né? Aquela que negocia, aquela que preserva a equivocação. Acho que o Lacan sabia fazer bem isso. E isso está aí posto como uma tarefa, eu acho que não só, né, para essa leitura, mas para outras leituras que virão, outras leituras que, vamos dizer assim, devem ser assim, um pouco mais sensíveis, não só à dimensão epistemológica, mas à dimensão ontológica. Né? Por exemplo, a gente olha para os conceitos e a gente diz assim, um bom conceito é um conceito desambiguado. É um conceito preciso, é um conceito que tem o rigor, ele só significa aquilo que ele significa. Ele tem o quê? Bordas bem feitas. Né? Aí vamos entrar no borderline. Fala, para que bordas bem feitas? Mais muros epistêmicos, mais bordas. Não, porque é importante. Bordas muito consistentes. E tem lugares em que eu vou querer fronteiras bem feitas, fronteiras, vamos dizer assim, rigorosas. Mas como é que eu faço conviver, né, esse processo do rigor, do conceito, do apuro do conceito, com o processo de dissolução conceitual, que é uma implicação epistêmica da teoria da sexuação. Né? A mulher não existe. Não, o que significa isso? Negação dos corpos femininos? Não. Significa desconstrução de um conceito, mas uma desconstrução muito ardilosa, porque ele vai dizer assim, a gente pode lê-lo assim, né? A mulher não existe, por quê? Porque ela está em devir. Porque a mulher, né, enquanto pessoa, com a mesma condição de existência de um rio, lago, capivara ou o que seja, ainda hoje não existe. Né? Isso é leitura no tempo, isso é leitura em perspectiva. O que está acontecendo? Dissolve esse conceito de mulher que a gente já tem, porque ele é um conceito que não está à altura de si mesmo. Né? Por que você dissolve? Porque você entende a sua autocontradição, você entende que ele é uma categoria inconsistente. E todas as categorias são inconsistentes para o perspectivismo. Mas aí a gente volta na ponderação do Mário. Né? Não é, né, sai isso e entra aquilo. Isso é leitura moderna do perspectivismo. Né? Isso é vamos pegar a nova onda, a nova moda é perspectivista. Então, agora a gente abandona o totemismo e daí a gente fica com o perspectivismo. Não é isso, porque isso significaria abolir a política do relacionalismo. Né? Quer dizer, como é que você relaciona totemismo com perspectivismo? Junta os dois? Não, isso é relação sexual. Né? E um dissolve o outro? Não, isso também não dá. Um come o outro? Come, mas que tipo de processo de identificação, de apuro, de consistência você vai promover junto com o processo de dissolução de conceitos? E aí a gente chega nesse caso, né? Vamos dizer assim, essa forma de sofrer, que ela parece ser assim, paradigmática da nossa necessidade de perspectivismo.
que é o borderline, que é a personalidade borderline, né? Criada por um psicanalista, o Stern, é integrada ao sistema de códigos diagnósticos de 73 pelo Kernberg, e que você vai olhar e você vai dizer assim, olha que interessante esse quadro. Por que esse quadro corrompe relações tradicionais de psicanálise, psiquiatria? Ele corrompe, né, a própria ideia de diagnóstico, porque ele é um quadro que fala da ausência de fronteiras, né? Da ausência de fronteiras que, ou seja, como é que pode existir uma forma de vida sem fronteiras? Aí, ó, tem aí, é uma forma de sofrer, mas uma forma de sofrer para este mundo. Ah, tá. Outros mundos talvez poderiam tornar a experiência borderline normalopática, né? Ou seja, não é a defesa da loucura como solução, do borderline como solução, ou seja, a gente sair desse tipo de paradigma. Em relação à discussão do Viveiros com Heidegger, eu acho que isso passa pela figura que ele já mencionou aqui, e que muita gente critica essa proposta e diz assim, não, Cris, você está roubando. Porque quando o Viveiros descreveu isso, ele falou, isso é anti-narciso, concordo, tem que revisar a teoria do narcisismo em psicanálise, mas isso é filosofia deleuziana. É o Deleuze que pensa a diferença, é o Deleuze que pensa a dissolução de categorias, é o Deleuze que pensa o rizoma, é o Deleuze que pensa a multiplicidade. Fala, pode ser com o Deleuze, mas se você quer ser perspectivista, pode não ser anta, pode ser capivara. Eu estou vendo o Lacan, você está vendo o Deleuze, né? Ou seja, o perspectivismo também não será e não é prisioneiro de nenhuma filosofia ocidental, porque senão você vai dizer, não, nós estamos traduzindo perfeitamente, é Schopenhauer ou Nietzsche, é Heidegger ou Sartre, isso é ler o mundo do outro com a nossa geografia. Isso não é perspectivismo na prática, né? Então, tem um debate aqui interessante. E acho que o Mário tocou nisso, né? Muitas críticas do anti-Édipo, elas aparecem nesse Lacan aí do final e pouca gente... Não, tem uma oposição, né? O Spinoza, a diferença, quer dizer, tem uma oposição, mas eles eram predadores, né? Deleuze e Lacan eram predadores. E um estava predando o outro, né? Se você quer saber se a filosofia que está junto com os ameríndios é o Deleuze, não, é o Lacan, você não entendeu. Não entendeu como é que funciona o perspectivismo. Tudo bem? Muito bem, gente. Eu diria assim, né, que a gente termina num ponto muito fecundo, muito interessante, que é essa questão do... Eu diria assim, não se trata de colocar Deleuze no lugar de Lacan, né, mas de insistir na questão da crise, né, que crise que o Deleuze institui no Lacan e que crise que o perspectivismo institui na psicanálise, do jeito que a gente conhece. Não é? E a questão da crise, e aí eu acho que a gente tem um ponto bem próximo, leva à questão da ambiguação, eu diria mais ainda, né, do mal-entendido. É? O que se coloca de uma maneira clara é que é sempre mal-entendido. E fica explícito que é mal-entendido. Quando a gente faz um DSM, que é para eliminar o mal-entendido, isso vale se a gente sabe que é truque. Se a gente começa a levar a sério, que acha que desambiguou, né, que o objetivo é desambiguar. Eu me lembro aqui do texto lá do Roger Caillois, no Minotauro, sobre o louva-a-Deus. A psicastenia legendária. A psicastenia legendária, que ele vai justamente pegar esses nomes que seriam para desambiguar da ciência, os nomes latinos, científicos dos louva-deuses, e quando ele começa atrás, é louva-deuses com mamilos da mamãe. Aí a gente vê o quanto que da linguagem comum e da sua ambiguidade está enterrado dentro dessa linguagem pretensamente que faz os campos com bordas totalmente separadas. Isso não quer dizer que não tem utilidade ter borda, mas que a gente saiba que é truque. Bom, gente, Cristiano, não tenho nem como te agradecer, muito obrigado, foi excelente. Foi muito legal. Agora eu convido a todos os que estão aqui, para deixar um pouco de ciúmes do pessoal lá atrás, a
o Christian vai assinar os livros para os presentes aqui. Obrigado, hein, Christian? Parabéns, que maravilha. Obrigada, Christian. Obrigada, Mário. Parabéns. Obrigada, dupla, Obrigada. Cris e Mário. Obrigada. Obrigada. Encontro Obrigada, de gente. gigantes. Pessoal, semana que vem gente. nós vamos Obrigada. voltar, vamos pegar lá Em Constância da Alma Selvagem, o capítulo 4 do livro do Christian sobre o sofrimento, o mal-estar, em que esse tema é tratado explicitamente. Até a semana que vem. Até mais, Mário. Tchau, tchau, Christian. Parabéns. Tchau. Bom dia.